Boa noite a todos. A gente vai começar a nossa palestra de hoje. Hoje sou eu mesmo que vou fazer. Então vamos primeiramente agradecer a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, desse nosso trabalho em especial, que estejam conosco na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, a todos aqueles que forem assistir depois dessa palestra, a nossa gravação, que também sejam amparados, beneficiados com as bênçãos de Deus e de Jesus. Que os amigos espirituais desta casa levem também essas boas energias, essas boas vibrações a todos os irmãos que mais necessitarem do plano espiritual, todos aqueles que estiverem passando por esta casa, necessitando de um auxílio e de algum amparo espiritual. Iniciando a nossa palestra da noite de hoje, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, eu sempre começo as minhas palestras com uma frase que não é minha, que está no Evangelho de João, que a paz esteja com todos nós. E é um sentimento que nós deveríamos, ter em todos os ambientes onde a gente vai. Quando a gente vai visitar alguém, quando a gente vai na casa de alguém, quando a gente adentra um ambiente como esse, um ambiente espiritual, que a gente deseje que a paz realmente esteja no coração de todas as pessoas e todos aqueles que estão ali naquele ambiente onde nós nos encontramos. E a gente não precisa falar alto para ninguém precisa ouvir, que a gente pense mentalmente que a paz esteja em todos os ambientes. E é uma recomendação de Jesus também, essa imagem eu achei muito interessante, Jesus batendo, imagine Jesus batendo na nossa porta, e saudando a nossa casa, saudando o nosso lar, desejando que o nosso lar esteja em paz. Então todos nós podemos fazer isso. É uma atitude tão simples, e que tem um valor, um sentimento tão poderoso. Então que a gente realmente pense a respeito. A gente fala tanto em paz, quando a gente fala em paz, a gente logo lembra em guerras, em pleno século XXI, a gente ainda se depara com guerras, mundo afora. E as pequenas guerras que a gente vive no dia a dia, pessoas se degladiando pelos motivos mais absurdos possíveis, Então são pequenos gestos que todos nós podemos fazer, desejar realmente a paz onde quer que a gente esteja. E vamos entender, primeiramente, o que é a paz, o que é esse sentimento. Paz é um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, tranquilidade, de calma. Ausência de guerra ou de conflito, como eu falei. Anulação das hostilidades entre as nações, normalmente estabelecidas por acordos de amizade. Então, tudo isso engloba a paz. Tudo isso nós podemos e devemos desejar em todos os ambientes onde a gente vai. Um ambiente de calma, um ambiente de tranquilidade, é um ambiente de paz. Só que a gente precisa estar em paz com a gente mesmo, primeiramente. A gente precisa ter esse sentimento no nosso dia a dia. A gente sabe das contrariedades que todo mundo passa no dia a dia, no ambiente de trabalho, de escola, enfim, na convivência diária, com familiares, com amigos, enfim. Então a gente precisa estar em paz para que a gente possa desejar realmente essa paz para os outros. Então são tantos os adjetivos, que a gente às vezes nem para pensar, puxa, o que representa, a paz? E a gente vê essas imagens, de guerra, como eu falei, em pleno século XXI, nós vivenciamos, cenas como essa, cenas tão tristes, de pessoas saindo de suas casas, saindo do seu país, porque pessoas, pelos motivos mais absurdos, não concordam uma com a outra, querem dominar o espaço um do outro, e as pessoas acabam sofrendo as consequências de uma guerra que a gente sabe que muitas vezes essas pessoas são as menos culpadas de tudo isso. É claro que a doutrina espírita, aí olhando pelo lado espiritual da coisa, nós sabemos que pela doutrina espírita, pelos conhecimentos espíritas, que ninguém sofre à toa. Ninguém está passando por uma situação sem necessidade. Ninguém que está nessas regiões está passando por isso por um simples capricho de Deus. Mas é claro que a gente não tem que concordar e assinar embaixo
atitudes lamentáveis como essa. Então, o que nós podemos fazer à distância, né, poucos de nós poderíamos ir lá e apaziguar essa situação. Então, que a gente deseja os melhores sentimentos possíveis para essas pessoas, para aqueles que estão saindo de suas casas, deixando seus lares, que eles tenham paz em seus corações, que eles tenham o devido entendimento na medida do possível. Imagine quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, por exemplo, já fica tudo de cabeça para baixo, a gente já fica irritado. Agora imagine você ter que sair da sua cidade, do seu país, e não sendo culpa sua, não sendo por vontade sua, por vontade de pessoas que, né, que a gente às vezes nem sabe por que realmente estão guerreando. Então, são situações realmente muito tristes quando a gente vê isso. E aí a gente tem, né, dentro da doutrina espírita, alguns ensinamentos, alguns textos, né, para pelo menos aliviar um pouquinho o nosso coração. No Livro dos Espíritos, na questão 789, quando a lei de Deus constituir a base da lei humana por toda a parte, os povos praticarão a caridade mutuamente. Então viverão felizes e em paz. Porque ninguém procurará fazer mal ao seu vizinho e nem viver à sua custa. A gente sabe que a lei de Deus, aqui uma imagem, acho que dá para ver bem aí, né? É a tábua, né, dos 10 mandamentos. Quando a lei de Deus realmente prevalecer sobre a terra, a gente não vai precisar vivenciar essas situações que nós estamos vendo, né, de países em guerra, povos em guerra, situações tão lamentáveis. E nós precisamos, cada um de nós, fazer a parte que nos cabe para que a lei de Deus seja cumprida. De que forma? Não aceitando situações e pessoas que promovem a guerra ou que promovem a discórdia entre as pessoas. Muitas vezes nós concordamos ou nós compartilhamos pensamentos e sentimentos de pessoas que promovem a guerra, que promovem a discórdia. Nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos corroborar com pessoas que pensam apenas no próprio bem-estar, que não pensam nos outros e, pior, muitas vezes estão sob a chancela do cristianismo. Eu sou cristão, mas eu promovo a guerra ou eu, de alguma forma, incentivo, né, a discórdia entre as pessoas. Isso é muito triste e cada um de nós precisa fazer a sua parte, analisar, né, com clareza, com bom senso, para que a gente não apoie situações lamentáveis como essa. Então a lei de Deus só será cumprida quando cada um de nós fizer a parte que lhe cabe. E todos nós podemos fazer isso individualmente e coletivamente, né? No livro Boa Nova, do Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier, encontramos lá esse texto. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios sem nenhuma paz no coração. Outros aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu não aprovam o erro, trabalham pelo bem, porque sabem que Deus está trabalhando. Bom, eu não concordo com quem está lá, né, como diz o texto aí, no seu palácio, comodamente, vendo a guerra acontecer. A maioria de nós não concorda com isso. Só que muitos de nós, como eu disse anteriormente, aplaudimos situações que, às vezes, sob a falsa imagem, né, de um cristão, nós aplaudimos situações como essa, apoiamos pessoas que promovem esse tipo de coisa. Então, para que nós sejamos, né, os verdadeiros discípulos da verdade, nós não podemos, de hipótese alguma, apoiar uma situação como essa. E aí, de novo, cabe o bom senso e a fé raciocinada de cada um de nós, que foi o que Kardec nos recomendou. A doutrina espírita nos recomenda isso. Fé raciocinada. Analisemos cada situação, analisemos cada pessoa. O que aquela pessoa está promovendo a paz? Ela é um instrumento da paz de Deus, como diz a oração de São Francisco? Ou um instrumento da guerra, do conflito, do ódio? Eu não promovo a guerra, mas eu apoio quem promove. Então eu estou sendo conivente. Né? A gente precisa repensar as nossas atitudes muitas vezes. Outro livro do Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E recentemente a gente vivenciou tantas situações difíceis, né, de pessoas brigando umas com as outras, né, aqui dentro do nosso país mesmo, e até hoje a gente vê isso, pessoas que brigam por causa de time de futebol. Recentemente a gente viu uma moça aí, entre tantos exemplos que já aconteceram, né, uma moça aí sendo morta na porta de um estádio
não estava dentro do estádio, não estava ali torcendo, né, com as pessoas da sua torcida. Ela estava fora do estádio e num conflito ali completamente desnecessário, ela acabou sendo morta. Uma pessoa que arremessou uma garrafa, enfim, estava aí procurando quem fez, quem não fez, né? Enfim, uma situação tão triste porque simplesmente torcem para times diferentes. As pessoas não conseguem conviver com as diferenças. Pessoas que não conseguem conviver com uma pessoa de uma outra religião, às vezes dentro da própria casa criam-se guerras, né, no bom sentido, né, guerras entre aspas, né, conflitos absurdos, porque pensam diferente, de forma diferente, em termos de religião, sem contar com as questões políticas. Quantas pessoas não brigaram umas com as outras, deixaram de se falar por causa de política? E aí a gente pensa, as pessoas que estão lá, seja lá quem for que tenha vencido ou que tenha perdido, essas pessoas realmente se importam com quem está brigando aqui, do lado de fora? Eu imagino que não. Então por que a gente vai brigar por causa de outras pessoas? Todos têm o direito de ter opiniões, posicionamentos. Isso é um direito de todos nós. O que a gente não pode é ficar brigando com os outros por causa disso. Situações absurdas que, infelizmente, ainda presenciamos, ainda vivenciamos. Então, enquanto não tivermos tolerância e fraternidade uns com os outros, a gente ainda vai viver esse clima de guerra, né, essa falta de paz. E como é que cada um de nós pode ajudar? Como é que cada um de nós pode fazer a parte que lhe cabe? Como é que a gente pode, mesmo em situações longe de nós, que às vezes não nos competem, né, como guerras em outros países, pessoas que estão brigando, o que a gente pode fazer de prático realmente? E mais do que isso, como é que nós podemos resolver as nossas guerras internas, os nossos conflitos internos? Porque todos nós, muitas vezes, vivemos pequenas guerras no dia a dia. É uma pessoa que eu não gosto, é um vizinho chato, é um parente chato, é um chefe chato, é um colega de trabalho chato. Às vezes dentro do ambiente religioso, às vezes tem uma pessoa que a gente não gosta, infelizmente. Como é que a gente consegue conviver com tudo isso, resolver esses conflitos internos? Como é que a gente pode, que caminho que a gente vai escolher para resolver essa situação? Como é que nós vamos encontrar realmente a paz dentro de cada um de nós? Esse é o questionamento, essa é a reflexão que a gente tem que fazer no dia de hoje. Fazendo as nossas orações, ou reforçando as nossas orações pela paz. Todos aqui conhecem a oração da paz? Não? Nunca ninguém ouviu falar da oração da paz? Todas as religiões, né, todos os credos religiosos, cada um tem a sua forma de fazer suas orações, suas preces, né, enfim, todos têm o seu momento de introspecção. Alegro-me na certeza de que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Sei que a presença de Jesus abrange toda a terra, que a sua influência nos governa os destinos, e assim desfrutaremos da paz entre as criaturas. Só assim nós vamos encontrar a paz. A oração da paz é a oração de São Francisco. Poucas pessoas sabem, né? Mas o nome original da oração de São Francisco era a oração da paz. Tem lá uma história, que inclusive está no livro do Divaldo Pereira Franco, que a oração de São Francisco, ao contrário do que muita gente pensa, não foi escrita por ele, não foi idealizada por ele. Na época da Primeira Guerra Mundial, padres franciscanos, né, monges franciscanos, numa tentativa, né, de amenizar aquela situação que estava terrível no mundo todo, encontraram lá num livro essa oração. E como essa oração, né, tem todas as características, né, do ideal franciscano, nessa tentativa de promover a paz, eles trocaram o nome de oração da paz por oração de São Francisco. E que é conhecida até hoje, né, como oração de São Francisco. E qual é a primeira frase da oração de São Francisco? Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. E aí eu pergunto para cada um de vocês pensem a respeito, principalmente quando voltarem para casa, quando colocarem a cabeça no travesseiro. Estou sendo um instrumento da paz de Deus no meu dia a dia? Consigo promover a paz aonde quer que eu vá? Primeiramente dentro do meu coração, depois dentro do meu lar, das pessoas que convivem comigo no dia a dia. Consigo ser um instrumento da paz de Deus? É possível a gente conseguir isso no dia a dia? Sim. É fácil? Nem sempre. Mas vamos lá, vamos tentar. Aqui eu destrinchei, né, no bom sentido, a oração de São Francisco. Na coluna aqui da esquerda, os sentimentos que quase todos nós temos e
e alimentamos no nosso dia a dia. Ódio, ofensas, discórdia, dúvidas, né? Todos nós temos dúvidas, todos nós erramos, nos desesperamos, nos entristecemos e criamos um mundo de trevas ao nosso redor. A gente consegue vivenciar tudo isso com uma facilidade muito grande. Para que a gente tenha paz no nosso coração, a gente precisa trocar cada um desses sentimentos pelos correspondentes aqui à direita. Então, ao invés de odiar mais, por que não amar mais? Jesus não nos recomendou? Amai-vos uns aos outros. Conseguimos fazer isso? Ainda não. Mas a gente tem que tentar. Perdoar mais. Ixi, aí ficou difícil, né? Mas temos que tentar. O que a gente não pode é falar, eu não consigo e simplesmente não fazer nada. Eu não consigo perdoar, mas nem tenta. A gente consegue fazer oração por alguém que a gente não gosta? Que é algo tão simples. Assim, que a gente faça, mas faça de coração. Não adianta fazer por fazer. Não adianta chegar cada um em casa hoje, vou rezar por alguém que eu não gosto, mas só rezar da boca para fora. Também não adianta nada. Você não está vivenciando, não está sentindo, colocando sentimento nessa oração. Tem que ser algo sincero. O perdão e o amor sincero. Que não é fácil, mas precisa ser treinado, precisa ser praticado. E é no dia a dia que a gente pratica. Temos que ter mais união entre todos nós, mais fé, sempre promover a verdade. Tem aquela frase de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa frase foi dita por Jesus. Tem muita gente que às vezes quer se apropriar dessa frase, se dizendo cristão e promovendo muitas vezes não a paz. Ter mais esperança, né, de um mundo melhor, isso passa pelas atitudes de cada um de nós. Temos mais alegria de viver. Quantos de nós vivemos uma situação, todos nós nos entristecemos por qualquer coisa. Claro, não dá para ser alegre todo o tempo, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que muitas pessoas ficam mais tristes na maior parte do tempo do que alegres. Nós temos que ter alegria de viver, agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo aqui agora. Que essa nossa encarnação é a melhor que nós temos. Por que é a melhor? Porque a gente está tendo a oportunidade de conhecer tudo isso. Muito provavelmente, numa outra encarnação, a gente não teve acesso a essas informações. Então, agora que a gente tem acesso, a gente tem a oportunidade de refletir a respeito, nós temos que ser alegres por isso, sim. E, claro, acender a luz divina que cada um de nós tem dentro do seu coração. Para que as trevas, elas sumam, as trevas da ignorância, as trevas que só nos prejudicam no dia a dia. Então, vejam, pequenos sentimentos, né, uma palavrinha que muda toda a nossa atitude, todo o nosso dia a dia. Está lá na oração de São Francisco, que a gente faz muitas vezes de forma maquinal e nem pensa em cada uma dessas frases, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa. A gente não pensa às vezes nisso. Então, vamos refletir um pouquinho, cada um, quando fizer a oração de São Francisco, pensar em cada uma dessas frases, em cada uma dessas palavrinhas. No livro Calma, do Chico Xavier, a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa desculpar as pessoas que nos cercam. A paz vem dentro de nós. Às vezes a gente quer ter paz no nosso coração, mas dependendo dos outros. Aí a gente não vai conseguir mesmo. Mas o outro está me perturbando, o outro está, me tira do sério. O problema é dele. O problema é do outro que ainda não encontrou a luz, que ainda não encontrou um motivo, uma razão, uma alegria de viver. Então todos nós temos que exercitar isso sempre. O outro deixa o outro para lá. Nos perturba, nos incomoda? Sim. Nos incomoda às vezes as atitudes dos outros, mas a gente tem que pensar em nós. Nesse ponto, a gente tem que ser egoísta. Eu falo sempre quando as pessoas às vezes vão tomar passo, até mesmo no rei, às vezes a pessoa vem, eu vim aqui, mas você pode mandar um passe para uma outra pessoa? Ok, podemos até fazer isso. Mas nesse momento, pense em você. Quando a pessoa vem aqui com os animaizinhos, cada um vai receber o passe, cada um vai receber a sua energia. Às vezes a pessoa vem e não traz o animalzinho por algum motivo, ou por um outro ser humano. Mães principalmente fazem muito isso. Vim aqui pedir pelo meu filho.
Ok, vamos mandar uma vibração para o seu filho, mas nesse momento pense em você. Porque é você que está aqui, é você que precisa dessa boa energia. Se ele não está aqui por algum motivo, ele vai receber aquilo que ele estiver precisando. O animalzinho vai receber à distância aquilo que ele estiver precisando também. E a paz, nesse caso, é a mesma coisa. Se o outro não quer ter paz, o problema é do outro. Não vamos nos estressar por causa disso. Deixe o outro ainda nas trevas da ignorância, não perdoando, não amando, enfim, é o livre-arbítrio de cada um. E a gente não pode interferir jamais no livre-arbítrio dos outros. Há muita gente que busca paz, mas raras pessoas tentam segui-la. A gente fala tanto em paz, mas muitas vezes a gente não faz nada para isso. A paz decorre da quitação da nossa consciência com a vida. Quando voltarmos para o plano espiritual, nós estaremos quites com a nossa consciência, estaremos em paz com a nossa consciência. A gente não vai chegar num tribunal com alguém ali apontando o dedo para a gente. É a nossa consciência que vai rememorar tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, as coisas boas ou as coisas não tão boas que a gente fez. Estaremos em paz? Ah, não quero pensar nisso agora. A gente tem que pensar sim. Ter paz sempre, procurar a paz sempre. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar encarnado, se amanhã a gente tiver que voltar para o plano espiritual. Como é que a gente vai voltar? A gente vai voltar do jeito que a gente é hoje. Ninguém morre, ninguém desencarna e vira santo da noite para o dia. Seremos as mesmas pessoas que somos aqui do lado de lá. Estaremos do lado de lá em paz? Tendo mais amor, mais perdão no coração, ou mais ódio, mais rancor, enfim. Então, vamos viver o melhor possível a cada dia. E essa quitação, né, que ele diz aqui, o Emmanuel, é de cada um. É algo individual e que ninguém pode fazer pelo outro. Dica de leitura do Evangelho no Lar da semana, se alguém de repente abre aleatoriamente, né? Capítulo 5, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários. Peguei só um trechinho aqui, mas é um capítulo bem interessante. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa a todo instante. Antes de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele está ávido de tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E parece criar de propósito os tormentos que somente cabia a ele mesmo evitar. Quer dizer que eu sou responsável pelos meus tormentos, pelas dificuldades do meu dia a dia? Sim. O centro espírita vai resolver os meus problemas? Não. Aqui a gente vai encontrar as ferramentas para que a gente resolva. Atendimento fraterno, passe, o reiki, a croma, enfim, tudo que uma casa espírita oferece são ferramentas para que as pessoas encontrem a paz, se possível, a cura para os males físicos ou espirituais, mas ninguém vai sair daqui curado, ninguém vai sair daqui com paz no coração se a pessoa não quiser vivenciar isso. A pessoa pode vir toda semana aqui, passar no atendimento fraterno toda semana, pode vir toda semana receber o passe, o reiki, a croma, seja lá o que for. A pessoa vem aqui e recebe essa boa energia. Se a hora que ela sai daqui, ela continua vibrando negativamente, pensando nas coisas ruins, não vai adiantar muita coisa. Momentaneamente a pessoa vai estar bem. Mas quando daqui da porta do centro para fora, ou quando volta para sua casa e volta a vivenciar todas as situações do dia a dia, o que ela conseguiu compreender de tudo que ela ouviu aqui e pôr em prática no seu dia a dia? Então, essa é a lição, essa é a receita do bolo que cada um de nós precisa fazer. Então, esse trecho do Evangelho ele é muito significativo por isso. Faz a gente refletir. Puxa, então eu sou responsável pelas coisas que me acontecem? Sim, não só as coisas ruins, as coisas boas também. Às vezes a gente só pensa no lado negativo das coisas. Ah, nada dá certo na minha vida, então eu sou responsável? Sim. Puxa, as coisas estão dando certo na minha vida, então você é responsável também. Porque você começou a vibrar positivamente, agir positivamente. Então, quando a gente consegue mudar a nossa sintonia, as nossas atitudes, tudo começa a melhorar. É tudo uma questão de atitudes, de ponto de vista de cada um. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. É isso que a doutrina espírita faz. A doutrina espírita não fere, puxa, às vezes são palavras duras. Mas não são palavras duras para nos ferir, para nos ensinar. Para que a gente desperte as nossas consciências. Esse é o grande, a gente fala, discute no bom sentido, a gente fala muito isso aqui entre nós, quando a gente vai fazer preparação aqui para o trabalho,
no trabalho de hoje, de domingo, né, que a doutrina espírita é uma ferramenta valiosíssima por isso. Ela nos desperta, nos faz sair das trevas da ignorância. É algo fantástico e que a gente precisa agir. Não adianta a gente só falar, né, comentar com os outros e não fazer nada de prático. Então, o Espiritismo nos ensina amorosamente. Não obriga ninguém a nada. Todos nós temos o livre-arbítrio e fazer aquilo que a gente bem entender, aquilo que for melhor para as nossas vidas. Todos nós somos chamados à edificação da paz. Depende da nossa luta por melhorarmos e nos educar. Paz não é inércia, é esforço, devotamento, trabalho, vigilância incessantes no bem. Eu vou conseguir a paz se eu ficar o dia inteiro rezando? Depende. Se você puder fazer algo de prático, seria melhor. Ah, puxa, eu estou em casa, às vezes acamado, doente, ok, isso é uma situação atípica. Mas se eu tenho energia suficiente, se eu tenho disposição para fazer algo, não tem por que eu ficar parado rezando o dia inteiro. Aquelas pessoas que, né, se recolhem lá em montes lá e ficam lá meditando o dia inteiro, rezando o dia inteiro. Não vejo muita utilidade nisso, sendo que essas pessoas poderiam fazer algo de prático. Mas é o momento de cada um, é o entendimento de cada um. Então, paz interior é um bem demasiado precioso. Não permita que roubem isso de você. Jamais. Para aqueles que estiverem assistindo na internet, a gente vai ter que cortar um pedaço da palestra por questões de direitos autorais, né? Enfim, o YouTube tem umas leis ali que, né, nos impedem, às vezes, de colocar um vídeo, uma música, né? Enfim, para aqueles que estão presencialmente aqui, vamos ouvir uma música bem bacana da Zizi Posse, aliás, interpretada pela Zizi Posse, mas que foi composta pelo Gilberto Gil e o João Donato, que desencarnou recentemente, inclusive. A paz invadiu o meu coração e de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz. Quem está nos assistindo pelo YouTube, né, vai ter que clicar no linkzinho aí e ver depois. Então, para a gente encerrar a noite de hoje, né, a nossa palestra de hoje, uma frase marcante de Francisco de Assis, e que a gente consiga, de alguma forma, praticá-la. Nossa única tarefa é ensinar a paz. Se necessário, use palavras. O nosso exemplo, as nossas atitudes, valem muito mais do que palavras, do que, né? Então, que a gente haja mais, que a gente fale menos e haja mais no nosso dia a dia. É a recomendação de Francisco de Assis, então, como é o patrono da nossa casa, nós acatamos essa recomendação e, na medida do possível, né, incentivamos as pessoas a fazerem o mesmo. Então, essa era a mensagem da noite de hoje, que a gente retorne para os nossos lares, levando um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa aqui sempre nos oferece. E vamos encerrar aqui a noite de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que eles estejam sempre presentes em nossas vidas, em nossos corações, abençoando os nossos lares, abençoando os nossos familiares, nossos animaizinhos, aqueles que tiverem, e que a gente reflita sobre tudo aquilo que ouvimos aqui na noite de hoje e que a gente consiga colocar a paz no nosso dia a dia. E para isso, vamos fazer a oração de São Francisco, que é a oração da paz, para encerrarmos a noite de hoje. Senhor, fazei-nos um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.